Olá, boa tarde. Boa Estamos tarde. aqui ao vivo, eu e a Graciela Taipina, psicóloga da Luz e Lápis, que hoje é a convidada do programa Fio da Meada, um projeto de série de lives que a Luz e Lápis iniciou essa semana, na terça-feira, quando conversamos sobre os desafios e as inovações em tempos de pandemia, como a Luz e Lápis vem enfrentando esses desafios e tendo essas inovações. E hoje, no nosso segundo dia, né, nosso segundo programa, segunda edição dessa série de lives, a ideia é conversar com Graciela Taipina, psicóloga da Luz e Lápis, sobre as estratégias que a Luz e Lápis vem encontrando para minimizar esses impactos, né, do isolamento social na vida das crianças e das suas famílias. E contando um pouquinho de como a Luz e Lápis vem desenvolvendo esse trabalho, a gente pode propor uma série de reflexões, de debates, para que as pessoas, de modo geral, outras instituições, encontrem os seus próprios caminhos, né? Que as nossas vivências e experiências sirvam de inspiração para outras práticas que não necessariamente precisam seguir o mesmo caminho nosso, né? A ideia que a Luz e Lápis tem com essa série de lives não é ditar regras, dizer o que está certo, o que está errado, muito pelo contrário, é falar o que tem dado certo para a gente. Aliás, essa é a proposta do próprio título desse programa, Fio da Meada, significa que nós encontramos a ponta do nosso novelo, a ponta do nosso cordão, né, o ponto de partida para a gente iniciar a nossa caminhada nesse momento de reconstrução, de reinvenção, e que cada um, no seu tempo, da sua forma, possa também encontrar o fio da sua meada, o fio do seu caminho. Esse é o nosso objetivo. Né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui, eu da minha casa, a Graciela da casa dela, porque hoje tivemos uma live ao vivo no Instagram, às 3 horas da tarde, porque toda quinta-feira teremos um convidado para um bate-papo, para uma roda de conversa, e tivemos alguns problemas técnicos. Então, por isso, resolvemos retomar esse assunto de tanta relevância, não só para a comunidade da Luz e Lápis, mas para todas as pessoas de um modo geral, para que de verdade a gente não perca a riqueza do conteúdo do que a Graciela tem para trazer para a gente nesse momento tão importante, né? Que a humanidade necessita desse amparo, dessas estratégias de acolhimento, de afeto, né, para cuidar do lado emocional de todas as pessoas. Então, Gra, conta aí para gente como vem acontecendo desde o iniciozinho essas estratégias para minimizar esse impacto dentro da casa das nossas crianças e das crianças de um modo geral. O primeiro ponto de partida foi o acolhimento dos funcionários, dos professores, de todos da instituição, né? Para a gente entender como que nós iríamos começar a funcionar de uma forma virtual, sendo que o nosso trabalho é diretamente, né, ligado ao contato, à troca, ao olho no olho, às relações, às trocas de afeto. Então, primeiro a gente precisou se readaptar, né, até internamente para essa nova situação, para conseguir enxergar novas possibilidades. Então, após o acolhimento desses professores, com as nossas reuniões, a primeira estratégia que a gente colocou foram atividades que foram enviadas para a família, né? Todo mês é enviada atividade pedagógica, e dentro desse kit pedagógico foram pensadas em atividades voltadas para as questões emocionais. Então, com história, né? Se tratando de uma escola, além da gente trabalhar a questão do letramento através das histórias, dos livros, foram escolhidos temas que trabalhassem questões emocionais, e não só da criança, mas da família também. E a gente entende que para trabalhar com a criança, a gente precisa automaticamente também trabalhar com a família. Então, a Luz e Lápis tem uma forma de trabalho que ela vê o sistema como um todo. A gente não retira a criança dali e trabalha com ela. A gente trabalha com o sistema familiar. Então, essa Sim. foi a primeira estratégia. A segunda, que eu posso considerar como uma estratégia também, são as buscas por ajuda, né, que os pais puderam entrar através do WhatsApp em contato com a gente,
algumas famílias que estavam com alguma angústia ou precisando de uma orientação mais específica, porque nesse período as crianças apresentaram mudanças de comportamento, né? A gente entende que as crianças, elas não têm maturidade emocional para falar sobre os sentimentos, né? Como que as coisas estão. Então, através de mudança de comportamento, dificuldade para dormir, uma agitação, comendo mais do que comia ultimamente ou ficando sem apetite. Então, cada família conseguiu olhar individualmente seu filho, né, sua criança, e percebeu que algo ali estava modificado, né? E aí a gente entrou com apoio, com essas orientações. Eu pedi para você esclarecer isso para quem nos acompanha, quem nos ouve, né? Como que você teve acesso, né? Que estratégias a Luz e Lápis utilizou para que você tivesse acesso a essas informações, já que nós não temos contato com as crianças presencialmente. Como que se deu esse diálogo? O primeiro, existe o grupo do WhatsApp, né, que as famílias têm um contato direto. Através desse grupo, a gente indica textos, a gente tem enviado vídeos, né, e as famílias procuraram individualmente a direção, né, da escola, e a direção repassou para mim as mensagens. Aí, dentro de um plano para aquela criança, eu tentei orientar de acordo com as possibilidades, já que a gente não está presencialmente, né? Então, ou através de vídeo, ou através de um vídeo que eu gravei e enviei, indicação de alguma coisa que a família possa estar fazendo, alguma atividade, tentando mudar alguma coisa na rotina para ver se isso também ajuda a criança nesse processo. Então, foi dessa forma. Né, o que a gente também tem trazido muito para as famílias, que eu acho que isso é ponto fundamental, é trabalhar a questão dos sentimentos. Então, é um momento que a gente precisa parar para ouvir as nossas crianças, né? Saber como tá, se tá tudo bem, o que está sentindo, colocar as nossas emoções também, porque a gente também precisa partilhar, a gente precisa ter alguém também para partilhar. Nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, não tem como viver sozinhos. Eu acho que a pandemia está ensinando isso. A gente precisa aprender a viver no coletivo, né? Um indivíduo precisa do outro, somos seres sociais. Então, falar do afeto, falar com quem a gente passa o nosso dia a dia, falar sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, minimiza também. Você tem que procurar também uma figura de apoio. A gente sabe que tem famílias que estão sozinhas, né? Mães solos, pais, avós, que cuidam sozinhos dessas crianças. Então, elas também precisam procurar uma figura de apoio para que ela possa partilhar desse momento que ela está vivendo. Que às vezes um psicólogo, uma coisa mais especializada é mais difícil, não tem tanto acesso. Então, a gente precisa procurar essas figuras de apoio. Estabelecimento de rotina também, porque todo mundo está tendo que desempenhar várias funções dentro de um mesmo local, né? Mesmo local, que é o lar. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho que fazer meu trabalho, ou eu tenho que sair para trabalhar. Então, a criação também de uma rotina, um planejamento que sirva para nortear, não para aprisionar, né? Porque o aprisionamento, a gente já está vivendo o confinamento. Se a gente torna as coisas mais pesadas, não flui de uma forma muito boa, né? E as crianças acabam sentindo mais. É interessante porque logo quando a pandemia começou, estamos há 4 meses, né, já vivendo esse isolamento social, a gente se perguntava muito, e de um modo geral, as redes que estão ligadas principalmente à primeira infância, se fazia muito essa pergunta, né? Quem vai cuidar das crianças? A quem cabe a responsabilidade de cuidar das crianças? No primeiro instante, todo mundo pensa, né? A família, que a criança está em casa, mas, na verdade, a rede de relacionamento em torno da criança precisa estar muito estabelecida. Ela está em casa, então, de fato, ela é responsabilidade da família, mas ela é responsabilidade da escola, ela é responsabilidade dos serviços de assistência social, dos serviços de saúde, dos órgãos públicos. Então, existe todo um coletivo que também precisa se sentir responsável pela criança. E no nosso caso da Luz e Lápis, a gente tomou logo as rédeas dessa responsabilidade e passou a trilhar, né, várias estratégias, a tentar várias coisas, tanto num plano individual para cada um, né, que é o que você vem falando, você
iniciou um processo até de atendimento individual para dar orientação para cada família, para cada criança, mas também num trabalho coletivo, porque as crianças são divididas na escola de educação infantil por classes, que para nós chamamos de módulos. Né? Então, aqueles módulos de crianças precisam ser vistos, né, enquanto grupo, enquanto um coletivo dentro daquela faixa etária, aquele desenvolvimento que é o esperado para cada criança, mas também de maneira individual. Né? E é com relação a isso que você vem trabalhando, inclusive com a equipe pedagógica da Luz e Lápis. Conta um pouco para a gente sobre isso. Sim, a primeira questão que a gente trouxe como tema central, quando vai pensar no impacto da pandemia na vida das crianças, é justamente esse, olhar individualmente para cada um, né? Porque dentro da minha fala eu me encontro numa posição, e as crianças e as famílias, cada um dentro da sua dinâmica familiar, também lida e reage com essa situação de uma forma única. Então, a orientação, o acolhimento para aquela família também precisa ser mais específica. Eu não posso cobrar ou sugerir algo para uma família que, ao invés de amenizar esse sofrimento, essa dor, vai gerar uma angústia maior de não conseguir estar dando conta, né, daquilo que foi proposto. Então, eu acho que a intenção é uma coisa marcante também nesse período, né? A nossa intenção, a nossa ação, né, o que a gente se propõe a fazer. Dentro do que a gente pode oferecer, é o melhor que a gente está conseguindo. E eu tenho trabalhado isso muito com as famílias, né? Tentando tranquilizar nesse sentido. Eu estou dando o meu melhor, eu estou tentando fazer o meu melhor, eu estou oferecendo o meu melhor, né? Cada um pensando individualmente, para também não entrar no sentimento de comparação, de julgamento, de cobrança, né? Isso é um ponto forte, assim. Usar também esse momento que a gente está em mais contato, né, com as famílias, as famílias dentro do seu seio familiar. Tentar resgatar brincadeiras é uma coisa que eu também acho bacana de sugerir. Propor atividades que desenvolvam a criatividade dentro do que é esperado. O resgate, quando a gente pensa num resgate, a gente pode partilhar com a criança também o que ela deseja. Então, tirar um pouco só ouvir do adulto, né? Acho que é um momento também da gente trazer a escuta para a criança. Isso também é importante, né? A Luz e Lápis tem esse trabalho, a gente trabalha com uma criança protagonista, né? Ela, na verdade, ela é o personagem principal ali. Então, ter esse complemento dentro do lar, eu acho que também é uma chave, assim, para tentar trabalhar com principalmente com essas questões de comportamento, né, que as crianças têm apresentado. Porque não podem brincar fora de casa, a Luz e Lápis é um espaço que a essência é o brincar. Muito isso também, né? Nosso trabalho é através do brincar, então, às vezes, num espaço reduzido. Então, essas criações que eu proponho para as famílias é que elas façam dentro da possibilidade delas também, né? Dentro do espaço, dentro do limite, que elas consigam desenvolver. Isso. Na live, Graciela, você falou também que, além do kit pedagógico, das atividades pedagógicas pensadas para cada grupo de crianças, existe também atividades focadas na questão das emoções. E esse é um trabalho forte que você vem fazendo com a equipe de educadores da Luz e Lápis. Conta um pouco, né? Detalha um pouco que estratégia é essa para trabalhar com essas emoções. Nós temos grupos, né, de desenvolvimento pessoal, que na verdade a gente trabalha as habilidades emocionais, que eu acho que isso vai ser fundamental para a gente poder lidar com as questões, né, que estão presentes. E a Luz e Lápis tem como essência cuidar de quem cuida, né? Então a gente também precisa cuidar dos nossos, né, dos nossos colaboradores. Então é uma forma, eu acho que até de potencializar agora, de escuta e de potencializar as angústias que eles têm, né? Porque a gente tem um possível retorno, não sabe se a data, mas é um retorno que eu acredito que vai acontecer, e a gente precisa trabalhar o fortalecimento da nossa equipe, né? Para que eles se sintam fortalecidos, se sintam confortados, se sintam capazes de exercer a função deles
mesmo com tantas limitações, com tantos protocolos, com tantos ajustes, né? Como eu falei, a nossa essência é o contato, é a troca, é o afeto, é o diálogo de afeto, é o carinho. Então, trabalhar com essas restrições, precisa-se também pensar no educador, né? Como que esse educador vai conseguir desenvolver o trabalho dele? Então, isso é um ponto também fundamental. Isso. Na live da terça-feira, eu falei muito sobre essa questão, e que, na verdade, é um tripé que se conecta o tempo inteiro, né? Pensar nesse cuidar emocional da criança, é pensar em cuidado emocional da família dessa criança e dos educadores, cuidadores, adultos, de um modo geral, que estão em torno dessa criança, né? E realmente esse é um ponto muito forte do trabalho da Luiz Lápis. E aí eu queria resgatar uma coisinha com você, né? Lá no iniciozinho da pandemia, logo quando, na verdade, foi nosso último dia de funcionamento presencial, né? Você falou muito da importância de escutar as crianças, né? E aí eu lembro que nós fizemos em cada unidade escolar uma roda de conversa, né, que quem dirigiu muito, conduziu muito essa roda de conversa foram as nossas profissionais de enfermagem, para conversar com as crianças sobre o que estava acontecendo, escutar e também poder falar, situá-los minimamente, porque naquele momento a gente também não sabia muito o que estava por vir, né? E nesse momento a gente já pensa em outras estratégias também de partilha, né, com essas crianças diretamente, de escuta. E lembrar também que uma mãe uma vez contou para a gente que a criança em casa comentou, não tem aula lá na Luiz Lápis, porque a Luiz Lápis está com Covid-19, ela está com coronavírus. Então, dentro desse imaginário da criança, como que você acha que esse impacto do isolamento, de todas as emoções que naturalmente todo mundo sentiu, principalmente naquele iniciozinho, quando tudo era tão novo. Como que isso entrou na casa das crianças? Como que as crianças se sentiram diante de tudo isso? Essa roda, eu acho que ela foi crucial, porque é como se ela tivesse preparado o ambiente, né, para um futuro que iria acontecer. Então, que oriento muito é que as famílias conversem sobre o que está acontecendo, né? Até me perguntam, mas como? Dentro da faixa etária, porque assim, a gente precisa trabalhar com as crianças, primeiro que é um sentimento de confiança, né? Então, sempre dizer a verdade. Quando eu omito da criança o momento atual que a gente está vivendo, ela pode permanecer num sentimento de fantasia, e isso gera uma angústia, né? Eu não sei por que eu tô aqui, por que a gente tá tanto tempo isolado, por que eu não tô vendo minhas figuras de afeto, por que tem tanta gente na minha família que tá chorando. Então, trabalhar com a criança sobre todas essas demandas, em cima de todos esses sentimentos, e sempre falar a verdade, eu acho que prepara ela e gera uma confiança. A minha família tá junto de mim, né? Eu estou entendendo o que está acontecendo e dentro desse sentimento se nasce o processo de resiliência. Então, você também vai ensinar esse processo. A gente está passando por momentos de turbulência, mas estamos passando por ele de uma forma que muitas vezes para cada um vai sentir de uma forma diferente, mas que o final, assim, espero que tudo dê certo, né? Então, o trabalho que você está colocando, que a gente vai fazer, é também de preparar essas famílias para um possível retorno e trabalhar com as angústias, né? Com os anseios, com as dúvidas, o mesmo com as crianças. Isso. E a gente precisa prepará-las para um retorno que será totalmente diferente do que se vivia antes, né? Vão existir protocolos, vão existir afastamentos e restrições que dentro do nosso mundo luz e lápis, isso não acontecia, muito pelo contrário, a gente trabalhava com a inversão, com a aproximação, com toque, com falar com o outro, com brincar com o outro, com abraçar o amigo, com demonstrar o sentimento, com socializar um brinquedo. E agora a gente vai trabalhar com algumas restrições. Então, essas reuniões que nós vamos começar a ter com as famílias, eu acho que é fundamental. É até um ponto que as pessoas podem usar como exemplo, eu acho, principalmente para quem trabalha na área da educação, esse fortalecimento e essa escuta de uma forma de preparar para o que vamos vivenciar, né? Não adianta a gente simplesmente abrir a escola
e vamos, e assim, assado. Você precisa ouvir, você precisa escutar, você precisa pensar junto, né? Até construir uma forma junto, né? Com as famílias. E a Luz Lápis trabalha muito em parceria com a família, né? Não existe uma separação, não são coisas cindidas, muito pelo contrário, a gente trabalha com um complementando o outro. É muito importante você falar isso, porque assim, para a Luz Lápis, né, para a gente lidar com essa situação tão inusitada nesse momento, faz a gente pensar em outras formas de manter essa comunicação, esse diálogo, essa parceria. Mas é importante dizer que isso sempre existiu na Luz Lápis, não está acontecendo por conta da pandemia, né? Esse acesso que a gente sempre teve com a família, e a família em relação a gente, de ser escutada, de ser acolhida, de ter espaço para dar sugestões, de intervir mesmo em determinados processos e fazer a gente até em alguns momentos olhar, reavaliar, recuar, traçar uma nova rota, isso sempre fez parte do nosso trabalho. Então, nesse momento, a gente não consegue fazer isso presencialmente. Então, a gente tem se utilizado dos poucos recursos tecnológicos que a gente tem, né? E que, na verdade, o que tem gerado uma forte fonte de comunicação é o aplicativo do celular, é o WhatsApp, onde a gente começou com um grupo grande, né, da comunidade, e agora a gente já está montando os grupos por módulos de crianças, para ir afunilando mesmo esses encontros, trazendo as informações cada vez mais próximas da realidade de cada faixa etária, promover também encontros entre a professora, né, tão idealizada pelas crianças, com as próprias crianças. É importante também lembrar que crianças nessa faixa etária dependem do adulto que está em casa, para ter acesso a essa imagem, a esse recurso, né, do celular. Então, mais do que nunca se faz presente a parceria entre escola e família, né? E para quem já não tem isso como prática de trabalho, é uma ótima oportunidade de começar a construir, né? E essa comunicação precisa ser baseada no que você falou, na verdade. É preciso ser transparente, porque se não tiver essa verdade, essa transparência, a gente não estabelece um vínculo de confiança e de afeto. E é em cima desse vínculo tão importante de confiança e afeto que a gente vai pautando o nosso trabalho e as nossas estratégias nesse momento, né? Sim. Totalmente pensado nisso. Que outras coisas, Gra, você considera relevante colocar como estratégias também para minimizar todo esse impacto de ansiedade, de medo, né? Nós temos uma comunidade que viveu de perto a morte de uma pessoa muito querida na comunidade, né? Que estratégias você utilizou naquela ocasião e que pode servir de inspiração para outros grupos, né? Para outras comunidades? Sim, a gente teve a questão de uma contação de uma história, né, que enfatiza muito essa questão da morte, do luto, né, e a criança consegue acessar de uma forma mais significativa esses conteúdos. Perfeito. E também pelo mesmo caminho, né, da verdade, né, às vezes a gente pensa que omitir, a gente vai estar minimizando a dor, mas muito pelo contrário, né, a gente precisa estabelecer essa relação de verdade, mas seja com nossos filhos, com o vizinho, com o familiar. Eu acho que é a melhor base para as relações, né? E as crianças precisam da nossa verdade. Então, até quando a gente não está bem, eu costumo dizer, hoje eu não estou bem, como que eu faço, né? Porque aí a gente entra dentro de uma posição de querer e ter que dar conta de tudo e entra num nível de estresse. Então, acho que o compartilhar, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso da sua ajuda, hoje a mamãe não tá legal, hoje se você puder falar mais baixo, é esse compartilhar, né? É esse buscar no outro também essa relação de que quando a gente compartilha com nossos filhos, com as nossas crianças, a nossa situação também, eles conseguem visualizar essa coisa tão linda que é a empatia, né? Que é conseguir se colocar no lugar do outro, olhar para o outro. E acho que isso falta um pouco, né? Uma ferramenta que a gente precisa
trabalhar com mais precisão dentro da nossa humanidade, vamos dizer, não é nem sociedade, acho que humanidade. Sim. E eu penso que esse momento, a pandemia vem a nos ensinar isso. Alguns já estão aprendendo, outros ainda estão no processo de iniciar, entender o que é isso, né? Sim. Mas eu tenho muita esperança que a humanidade sairá mais fortalecida quando tudo isso passar. Mas aí, Gra, eu queria voltar um pouquinho para algumas estratégias que já fazem parte do nosso trabalho na Luz e Lápis e que essa em específico é muito conduzida por você. Há 9 anos, a gente desenvolve um trabalho de colocar a família como parte do processo da Luz e Lápis, né? Desenvolvendo neles esse sentimento de pertencimento a essa missão, a essa causa social, a esse processo educativo, a esse projeto político-pedagógico, e a partir daí existia um trabalho de cocriação, muitas pessoas juntas, né, partilhando, compartilhando, que é o que nós chamamos de Dia da Família, que são encontros mensais, onde você, a partir de temas levantados pela própria comunidade, você tem um foco mesmo no emocional com esses adultos, com os familiares, com os cuidadores das crianças. Eu queria que você resgatasse como isso começou, porque isso diz muito de um trabalho solidificado, né, fortalecido, e que agora começa a ganhar outros contornos, porque a gente não pode se ver presencialmente, mas ele continua acontecendo de outra forma. Conta um pouco dessa história. O Dia da Família é uma coisa muito significativa, assim. Meu primeiro Dia da Família eu tinha 4 pessoas, 4 famílias, né? E hoje a gente tem 100, 90, e é uma troca muito rica. Eu confesso, assim, que se eu for pensar no meu trabalho, eu consigo visualizar ele lindamente dentro do Dia da Família, né? Porque eu tenho um respaldo, eu tenho uma partilha, eu tenho um compartilhar de conhecimento que vem dos familiares, né? Eles conseguiram olhar para a essência do Dia da Família, que é o seguinte: nós vamos acolher vocês, nós vamos de alguma forma tentar refletir na sua função, na sua posição, nas suas dores, nas suas angústias, e a partir disso vocês vão encontrar uma forma linda de agir na sua história, com seu filho, com seu marido. Então, eu aprendo muito mais hoje do que praticamente eu ensino, vamos dizer assim, porque eles tomaram para eles também o Dia da Família. Então, eles participam das atividades, a gente sempre traz uma dinâmica, uma reflexão, uma vivência, um filme, e é riquíssimo. A mudança que a gente vê em algumas famílias lá no início e outra é uma coisa tão significativa que é de encher o coração de alegria, assim. Eu confesso que é uma das minhas sementinhas que eu mais consigo visualizar, assim, o fruto do trabalho. Aí a gente vê com as dicas da Gra, que é como se fosse um retalhinho, né, do Dia da Família, que eu pego um tema e falo alguns minutinhos sobre isso, e no Dia da Família não, são 2 horas que as famílias participam ativamente, né, e dentro disso também, às vezes, convivência junto com as crianças, ou as crianças também participando de alguma coisa específica com os professores. Então, é uma coisa muito bacana. Para quem não sabe, Dicas da Gra é um programa em formato de vídeo que toda semana é colocado nas redes sociais da Luz e Lápis, do Instagram e do Facebook, para justamente, né, manter acesa essa conexão com as famílias a partir de temas que desde o início do ano eles colocaram para a Graciela que seriam importantes trabalhar em 2020. Então, nós estamos de um outro formato, dando continuidade a isso. E você tem um outro projeto também, né, que chama Quintal de Flores, que também é uma estratégia que já fazia parte do nosso trabalho e que você teve que remodelar para esse momento da pandemia. Conta para a gente que estratégia é essa. Esse é um projeto feminino, assim, né? Porque são só para mulheres. E a gente trabalha as funções, os nossos papéis, né? Enquanto mulher. Então, é um grupo com fundo terapêutico, de acolhimento, de modificação de valorização, de aceitação, e antes era só as famílias que participavam, agora a gente está abrangendo e fazendo um específico
para as nossas professoras, né? Para a nossa equipe de funcionários que desejam fazer. Também é uma forma de acolhê-las, né? E solidificar dentro do papel mãe, professora, mulher, né? E esses vários papéis que elas desempenham. E é um projeto lindo nós também. Desempenhamos, né? Todas nós, né? Então, somos várias ao mesmo tempo. Várias. É importante. Cada um muito com suas dores, alegrias, né? Com essa essência, essa troca em grupo, ela é muito rica, porque eu partilho de uma questão que muitas vezes para o outro é uma coisa nova, eu aprendo com aquilo, eu tenho um retorno, eu tenho uma troca, eu consigo modificar a minha ideia, eu consigo ter certeza da minha ideia. Então, grupos eu acho que são ferramentas muito ricas de trabalho. Ótimo. Gra, eu queria retomar um assunto, né? Tanto no nosso bate-papo, em outras ocasiões, como mesmo na live, hoje, teve um momento que você falou do excesso de telas, né? Sim. E fala um pouco mais sobre isso, porque a tecnologia, ela vem presente na vida das crianças já há algum tempo, né? E para tudo na vida tem um lado positivo, tem um lado negativo. Fala um pouco sobre essa tecnologia, esse excesso de telas nesse momento do isolamento social e se isso seria um impacto negativo na vida das crianças ou não. Quando a gente pensa no excesso, né? Todo excesso a gente já pode entendê-lo como algo que pode gerar algum dano, né? Então, se a gente for pensar que as nossas crianças são de 1 a 6 anos, então o ideal e o correto é que crianças de 0 a 2 anos não tenham contato com telas. Que está toda na plasticidade cerebral, é um momento que ela está se apresentando para o mundo, então a gente se constrói também através das relações, da interação, e a tela, isso ela limita, né? Porque você tem o seu celular, você vai estar em contato com ele ali, você não precisa pensar num movimento, criar uma brincadeira, usar da sua criatividade, mas a gente sabe que também no momento que a gente está vivendo, as telas estão em excesso, né? O ideal é que não estejam, né? Mas a gente também não pode cobrar, tá em excesso. Então, mas vamos tentar também oferecer outros tipos de brincadeira, né? Brincadeiras corporais, brincadeiras inventadas, brincadeiras que já existem, trabalhar com a criança, como eu coloquei, o ócio, esse movimento do corpo, porque a gente precisa se movimentar, e a criança, ela também se constrói, né? As partes cognitivas da criança, as partes intelectuais também se dão através desse processo corporal. Então, ficar limitado lá no sofá, ou só assistindo televisão, ou só jogando, fazendo algum uso de tela, com certeza a gente vai ter algo que vai ser prejudicado. É claro que cada um vai criar essa rotina dentro das suas possibilidades, né? Dentro do que ela consegue oferecer ali naquele momento. Mas é importante ter um olhar atento para isso. Porque um celular, ele já vem pronto. Então, para a criança fica muito mais fácil. E o brincar, ela precisa criar, né? Então, é muito importante para o processo de desenvolvimento dela. Perfeito, perfeito. Gra, para finalizar a nossa live, nesse momento, o que você gostaria de deixar como mensagem positiva para que quem esteja nos assistindo possa ter como inspiração, né, a partir desse tema, né? Como criar estratégias que minimizem os impactos, porque impactos nós teremos, né, crianças e adultos, mas de que forma a gente pode olhar para esses impactos de maneira positiva, a ponto de termos esperança de que realmente sairemos todos dessa situação melhores do que há 4 meses atrás? Sim, a primeira coisa é que tudo realmente passa, né, porque tudo passa. Mas que a gente tem que ter a certeza que a gente vai deixar memórias de afeto. Então, essas crianças, elas irão ter lembranças de um amor, de um cuidado, de uma proximidade maior, de um momento de dor, de um momento de tristeza, de um momento de crise, de um momento, talvez, de ver as figuras de afeto num momento muito difícil, de dor, mas que isso é lindo, porque a gente está ensinando para os nossos filhos, para as crianças, para as pessoas que estão ao nosso redor, que somos seres humanos, né? Que somos imperfeitos. A gente precisa humanizar também as relações. Eu acho que está tudo muito
dentro do ideal, dentro de que tem que ser perfeito, dentro de que as coisas acontecem dentro de um quadradinho. E a pandemia veio mostrar justamente ao contrário, né? Que a gente, crises existirão, né? E os processos de resiliência diante das crises, eu acho que eles são os mais lindos. A gente está tendo a oportunidade de ter contato, que antes a gente dizia que não tinha por falta de tempo, né? E hoje a gente tem esse tempo até em excesso. Então, tentar buscar oportunidades, claro que cada um de acordo com a sua possibilidade, mas para resgatar essas coisas, né? Que eu acho que é o afeto, né? O afeto, eu afirmo que o afeto, ele gera mudanças lindas, né? E as crianças serem cuidadas, serem amadas, estarem presentes com essas famílias neste momento de dor, com certeza elas estão muito mais confortadas. E eu acho que esse processo vai se passar de uma forma muito mais tranquila, não isentando da dor, né? Mas a gente tem um aconchego ali, eu acho, uma coisa bonita por detrás daquilo. Essa mensagem que eu queria passar, né? Pensando que o amor ele vem do cultivo, né? Quando a gente cuida, a gente está desenvolvendo naquela pessoa um sentimento de segurança, de potência. Eu acho que essa é um pouco a nossa função. É isso que a gente tenta desempenhar dentro da Luz e Lápis e é isso que a gente tenta passar para as famílias, né? E se cobrem menos, porque, como eu disse, o que importa é a intenção. Se eu estou tentando dar o meu melhor, é aquilo que eu posso oferecer nesse momento, então tá tudo bem. Isso é o meu melhor e pronto. Ótimo, Gra, muito obrigada pela sua participação, por esse conteúdo tão importante nesse momento que estamos todos juntos, né? Vivendo essa situação ainda de isolamento social, sem saber exatamente quando isso vai começar a diminuir, né? Cada dia a gente vive um dia e ficamos assim aguardando as informações, as orientações das principais autoridades, né? A Luz e Lápis vem num processo crescente de se organizar para voltarmos quando for definido o momento de voltar e dentro dos protocolos de saúde já definidos, inclusive pela educação, pela saúde, e sempre pensando em manter o diálogo, a comunicação transparente, verdadeira e com muita escuta em relação aos nossos familiares, né, que são parceiros do nosso processo. E aí, com relação a isso, como estratégia que a gente já vem conversando internamente, já estamos numa segunda fase da Luz e Lápis. Tivemos o primeiro momento, a primeira fase, quando tudo começou, e agora nessa segunda fase, a gente já se organiza para, no mês de agosto, iniciar um processo de validação do nosso manual, do nosso guia de retorno, a partir das orientações oficiais, né, de todos os órgãos que são competentes e que fazem a legislação mesmo para o funcionamento das escolas. Nós já vamos iniciar esse processo de validação do nosso guia, do nosso manual, e desejamos constituir um comitê juntando a gestão da instituição, representantes dos núcleos de trabalho, que é uma estratégia organizacional muito potente, que faz a Luz e Lápis ter esse pleno funcionamento de engajamento, de pertencimento de todos a essa causa, a essa missão do projeto social, e também representantes dos pais, representantes das crianças, pais das crianças, né? Pode ser avô, pode ser avó, porque na verdade a gente trabalha com a ideia da família, não necessariamente o pai, a mãe, mas um familiar que possa ser representante de grupos de crianças nesse momento. Então, de maneira muito democrática, vamos iniciar esse processo para a construção desse comitê, que vai ter uma grande responsabilidade, fazer valer o manual, esse protocolo de retorno, para quando realmente tivermos a autorização de voltar a funcionar presencialmente. É uma forma da gente manter esse diálogo tão próximo e essa escuta, né, acolhendo sempre o que as pessoas sentem,
os receios e as sugestões, que são sempre muito bem-vindas e geralmente são muito brilhantes e muito nos ajudam. Então, estamos muito nesse processo, nesse momento, e que isso fica também como estratégia para minimizar esse impacto, porque a partir do momento que a gente se coloca disponível como instituição para ouvir também, né, as outras pessoas que fazem parte da comunidade de aprendizagem Luiz e Lápis, inclusive as crianças, ouvir as crianças com relação a esse retorno, faz parte das nossas estratégias, a gente pode garantir que a gente vai ter um retorno o mais leve possível, dentro do que é possível nesse momento, mas com leveza. Bom, Gra, vamos finalizar aqui o nosso encontro, lembrando a todos que semana que vem, quinta-feira, às 15 horas, teremos uma outra live e dessa vez eu vou ter mais de um convidado, porque nós vamos falar sobre esse trabalho dos núcleos que a Luiz e Lápis vem implantando há 9 anos e que traz o engajamento e o sentimento de pertencimento a todos os colaboradores, constituindo, então, a Luiz e Lápis uma grande comunidade de aprendizagem. Muito obrigado, um beijo grande, tchau, tchau. Beijo.